Mais uma curiosidade, né, você gosta de história, então vamos contar história, e eu sou Adoro, mineiro, né. cara. A minha esposa tem 3 rins, e isso foi um milagre na vida dela, porque ela tinha 2 com muita dificuldade, na questão de pedras nos rins, fazendo bastante cirurgia ao longo do tempo, e ela foi abençoada por um terceiro rim, e ela tem provas disso, porque como ela foi ao longo da vida fazendo muitas cirurgias, ela tem muitos exames de imagem que mostram 2 rins, e depois o nascimento de um terceiro rim, e desde que teve o terceiro, ela não teve mais pedra nos rins. Hoje tudo é dados, cara. Sim, hoje tudo é dados. Quem não respira isso está fora do mercado, como quem não respira inteligência artificial também vai estar fora do mercado aí nos próximos anos. É o motivo que, inclusive, que nos faz investir cada vez mais na nossa carreira, para que a gente possa ter tempo de qualidade com eles. Afinal, a gente sabe que quanto mais conhecimento, mais investimento a gente faz na nossa carreira, a contrapartida disso é que você começa a ter opções de escolha e não ser escolhido. E aí, gente, tudo bem com você? Tudo certo? Começando mais uma gravação de podcast. Meu nome é Rogério Paiva, é um prazer ter você aqui com a gente, do primeiro podcast itinerante dentro de uma Kombi. Você não tá vendo nada errado não, aqui o espaço é uma Kombi, gente. E aí eu tô na região de Piracicaba, no PSEG, sobre um evento incrível, um dos maiores eventos aqui de Piracicaba, um dos maiores eventos aqui do PSEG, que é o MBX 2025, gente. Pensa num movimento, num ecossistema muito legal. Então, para você que busca aí informações, se atualizar, comunicação, network, cara, esse é o evento para você, de verdade. Agora, mas antes de eu conhecer aqui o entrevistado de hoje, e na verdade ele vai dar uma palestra também aqui, vai ser muito legal bater um papo com ele. E eu quero falar da empresa Criativos Companheiro. O que é a Criativos? Aliás, a gente está num ambiente que já é de criatividade incrível, né? Mas a Criativos Companheiro, eles pegam a sua empresa e vão criar aí, dando a identidade da sua empresa, a logomarca estampada nos banners, nas faixas. Eles que fizeram, gente, o adesivo aqui do Conexão Combicast. Ó que demais, hein? Uma qualidade incrível, né? Você viu aqui? Uhum. Boa, Muito né? boa. Boa qualidade. E aí, vamos bater um papo com ele, com o nosso entrevistado de hoje, Guilherme. E aí, meu? E aí, Rogério, tudo bem? Agora tá valendo, né? Agora tá valendo, agora deu certo, Agora né? deu Gente, agora deu certo, viu. É que é tanta gente pra gente bater um papo, né, cara. Sem dúvida, a gente conhece tanta gente nos corredores de um evento de qualidade, né? Caramba. Meu, eu tô olhando aqui pra você, eu tô admirado com o seu bigode, cara. São anos de investimento. Qua Quanto tempo já? 3 anos já. 3 anos, 3 cara. anos desde o momento que eu comecei a deixar crescer, eu tenho um pouco de minha barba é um pouco mais rala, né, Aí você mas eu tenho uma marcação de cavanhaque um pouco maior, e aí fui deixando crescer, crescer, e Mas é até no o teu momento em que estilo, ele cara, virou legal, hoje é cara. marca A sua iden registrada. sua é isso que eu ia te falar, Hoje eu não identidade, né. consigo tirar, as pessoas olham pra mim de longe e já me reconhecem por causa desse bigode marcado. Cara, ô Guilherme, diz o seguinte, conta um pouquinho da sua história pra falar da audiência que vai estar nos vendo aqui no canal do YouTube, no Spotify. O pessoal que também tá no MBX precisa conhecer, hein. Quem é o Guilherme, cara? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Que legal, vamos lá. Antes de tudo, adoro contar histórias, eu sou mineiro, né, e mineiro adora contar cenários, mineiro Nossa, não que consegue ser massa, direto nos cara. assuntos, né, então, me sinto em casa no teu podcast, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com Que você, tá. legal. Sabe o que tá faltando aqui? O quê? O pão de queijo, Ah, tá mesmo, um né. cafezinho com pão de queijo, já tá ali fora tem, a Caramba, gente pode é pedir. verdade, vou pedir pro pessoal aqui, ó, do MBX aqui trazer um cafezinho pra nós. Boa ideia, É isso cara. mesmo. Água, um cafezinho, um pãozinho de queijo. É, Que lugar de Minas? eu sou natural de Esmeraldas, é Grande Belo Horizonte. É Esmeraldas. isso, é uma Que cidadezinha do bacana. interior. Meu pai é formado em medicina e Ah, que depois massa. casamento decidiu mudar para essa cidade. Foi um dos primeiros médicos da cidade, quando a cidade ainda tinha 10, 15 mil habitantes. Hoje tem na faixa de 70 mil. E praticamente 70% dessas pessoas aí nasceram nos braços dele. Puta, que legal, É, cara. muito legal. Puxa, eu imagino, assim, cidade com 10.000 habitantes,
Cara, você acaba conhecendo todo mundo, né. Sim, a gente E ele entrava acaba sendo referência lá na sim, cidade, né, sem de dúvida, a gente Esmeralda. entrava na casa dos amigos sem precisar bater na porta, eu sou dessa geração. Eita, Hoje a que gente não deixa a porta massa, aberta de maneira cara. nenhuma, mesmo numa cidade do interior, né. E meu pai é referência, isso nos trouxe algumas facilitações na vida, né, porque é o filho de tal pessoa, no interior isso é muito forte, né, então Vai ser médico, aí fala: "Você era você escutou muito Guilherme isso aí?" "Ah, muito, não. Qual o muito. nome do seu pai?" Clóvis. "Ah, é o seguinte, seu Clóvis, o Guilherme com certeza vai seguir a sua linha, ele vai ser médico, Aham. cara." Você Só ouviu que muito não, isso ou não? ouvi. E só o mais novo, somos 4 filhos, só o mais novo seguiu a medicina. Ufa, Pelo graças a menos a Deus, né, seu rapa do Clóvis? tacho, né. Caramba, mas aí vem cá, você não seguiu a área do Não. pai de medicina e você foi pra que área, assim, cara, Eu como que sou foi? formado em comunicação social com publicidade e propaganda, Olha, e sou o parceiro de área, tipo hein. sou o tipo de pessoa que quando fez a graduação, achou que ia ficar a vida inteira dentro de uma agência de publicidade, Tá. trabalhando em áreas de criatividade. Então eu comecei ali fazendo arte final, depois sendo diretor de arte, diretor de criação em agências ali da nossa região de Minas, em Belo Horizonte especificamente, mas aí o bichinho chamado marketing me pescou. Ele me picou e me fez entender que eu era muito mais estrategista do que criativo. E aí eu Hum, comecei a minha carreira migrando para a área de estratégias corporativas e até então, a gente vai falar mais sobre isso aqui, foi onde eu sim. me desenvolvi mais. Puta, legal que você trouxe, assim, que você percebeu, né, cara, não ficou batendo "Não, eu quero essa área, essa área, essa área", você percebeu a sua habilidade, o que você tinha ali e falou: "É marketing". Uhum, sim, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco desse discernimento, né, Rogério. A gente tem um sonho, a gente tem um desejo quando a gente está na universidade, e se você olhar as estatísticas, 65% das pessoas que graduam, elas não seguem a carreira que elas decidiram um dia sonhar em seguir, elas acabam migrando para outras áreas, mesmo sendo dentro da própria profissão. É um 67%, número bem cara. alto, É né. E alto eu sou mesmo. de dados, né, então, gente, a nossa conversa vai ter muito dado, muita informação, Cara, porque é isso que nisso que eu navego no meu dia a dia. hoje tudo é dados, cara. Sim, hoje tudo é dados. Quem não respira isso está fora do mercado, como quem não respira inteligência artificial também vai estar fora do mercado aí nos próximos anos. Caramba, então vamos supor, quando eu tô lá no Instagram ou tô num, sei lá, numa alguma plataforma de compra, cliquei lá para comprar um microfone aqui, e aí do nada parece que eles entendem, aí fica só aparecendo microfone, microfone, microfone. E eu falo: "Caramba, mano, como que pode, meu? Os caras adivinham", mas tem todo um porquê, né, os dados Tem, ali. tem todo um algoritmo por trás que faz retarget, né, que é o que a gente chama quando você acessa o desejo de comprar algo, e depois campanhas que são pagas, né, que não são orgânicas e sim são pagas, elas ficam ali te mostrando o seu desejo, até que você entende que aquilo é uma real necessidade, você entra para o consumo e compra, e faz a aquisição. E o que é mais interessante é que às vezes quando você adquire o produto, você ainda fica ali 2, 3 dias ainda recebendo informação. Então ainda Verdade. existe uma necessidade de inteligência nesse algoritmo, que é quando você converte. Você não precisa mais ficar gastando dinheiro com publicidade em cima daquela pessoa que já comprou aquele produto. Puta, que provocação, cara. Que provocação. É verdade, porque depois que você compra, fica lá 3, 4 dias ainda, e aí você fala: "Meu, já comprei". Aí você fica até de Uhum. saco cheio, né. Sim, E é sim. capaz de você cancelar a compra, porque se vier uma proposta um pouco melhor, Você tem o direito do consumidor que te dá 7 liberdade de 7 dias, 7 eu acho, dias né. 7 fazer dias. a cancelamento e a devolução ali integral do seu dinheiro, né. Legal. Cara, me fala o seguinte, que a turma que vai assistir sua palestra hoje pode esperar aí de conteúdo, cara? O que você vai trazer aí? Ela pode esperar um conteúdo bem provocador, esse é meu perfil de liderança, é meu perfil desde a universidade, e quem me conhece, conhece a minha família, eu sou casado com a Adriele, pai de 2 filhos, são gêmeos, então Ah, não, gêmeos? gêmeos. Meninos 2 meninos meninos com 6 anos, o Noah e o Theo, são a nossa caramba. herança, né, Você aquilo que a sabe que gente agora mais já deu conexão aqui, que eu também tu também é pai sou ou é pai gêmeo? sou pai de gêmeos, Olha cara. só, Davi e Miguel, cara. quantos anos têm os teus? Fizeram 10 anos. Ah, já um pouquinho mais velhos que o meu, É, mas olha que engraçado, tem mais conexão então do que você imagina. é, A minha esposa já teve, gestante por 2 vezes, a tá. primeira vez a gente perdeu os bebês com 16 semanas, mas Caramba. eles teriam 10 para 11 anos se eles tivessem nascido. Mas era E gêmeos eram também? gêmeos também. Caramba, então é Aham. a segunda gestação? Eu acho que a gente tem outro podcast para falar sobre esse Não, tema. não, já mudou. Você sabe que isso é dados, né? Sem dúvida. São dados. Aham. Caramba, quer dizer que a primeira gestação, enfim, acabou não acontecendo, Uhum. eram Era um gêmeos, gemelar. gemelar.
E aí rolou a segunda gravação, a Segunda, segunda gestação e sim, gêmeos. também gemelar. E a gente não tem Não família tem? nenhuma. Existe aí mais uma curiosidade, né? Você gosta de história, então vamos Ah, contar adoro, história. E cara, eu sou adoro, mineiro, né? cara. A minha esposa tem 3 rins. E isso foi um milagre na vida dela, porque ela tinha 2 com muita dificuldade, na questão de pedras nos rins, fazendo bastante cirurgia ao longo do tempo, e ela foi abençoada por um terceiro rim, e ela tem provas disso, porque como ela foi ao longo da vida fazendo muitas cirurgias, ela tem muitos exames de imagem que mostram 2 rins, e depois o nascimento de um terceiro rim, e desde que teve o terceiro, ela não teve mais pedra nos rins. Mas, ao mesmo tempo, existem estudos médicos que mostram que mulheres com 3 rins ovulam 2 óvulos a cada ovulação. Então, Hum. a possibilidade da gente ter gestações similares, desde a primeira até qualquer uma que a gente tentar, ela é eterna. Cara, isso uma situação dessa é 1 em 1.000.000, não é? É, sem dúvida nenhuma. Caramba, podemos dizer que é um milagre, Não tenho dúvidas. né, porque, assim, às vezes você fala: "Porra, surgiu um novo rim", enfim, cara, que massa, meu, que Aham. história. Eu imagino a alegria que é hoje os filhotes, né. Ah, são o nosso motivo do dia a dia, né, é o motivo que inclusive que nos faz investir cada vez mais na nossa carreira, para que a gente possa ter tempo de qualidade com eles. Afinal, a gente sabe que quanto mais conhecimento, mais investimento a gente faz na nossa carreira, a contrapartida disso é que você começa a ter opções de escolha, e não ser escolhido. E automaticamente você consegue ter mais tempo de qualidade com a tua família. E aí a gente volta lá para minha palestra então, já que foi a tua pergunta antes de eu Sim, trazer. sim, sim. O que eu vou mais provocar na minha palestra para o nosso público aqui hoje do MBX é o quanto a indústria 5.0, que é o dado no centro das nossas decisões, tem mudado o comportamento de decisão de escolha, de decisão de compra, de decisão de investimento, de decisão de cultura. Tudo dados hoje mudam não só o nosso comportamento analítico corporativo, mas também muda o nosso comportamento como consumidor e como ser humano. É essa a provocação que eu vou trazer para as pessoas hoje. Cara, quando a empresa ou as pessoas, enfim, têm acesso aos dados, ela chega num ponto de conseguir manipular a pessoa ou não? Ou é muito forte essa palavra que Sim, eu coloquei, cara? eu acho que é forte e eu acho que ela é plausível no mundo corporativo, sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que eu sei que você quis comprar um microfone, você declinou a sua compra ou não fez a compra, e eu vou ali o tempo inteiro fazendo retarget para que você veja aquela informação através de análise de dados, e eu te manipulo a voltar a ter interesse para comprar e você compra, eu estou te manipulando no final do dia. Não Sim, necessariamente a manipulação, a palavra manipulação, ela não é pejorativa. Muitas vezes ela só é um impulso final, que você precisava ter de informação ou de empurrão para você adquirir aquele produto ou tomar uma decisão. Então os dados sim, eles podem te ajudar a manipular positivamente, como também podem te ajudar a manipular por um caminho errado. Um caminho errado visível que a gente vê, independente de frentes partidárias, são as manipulações políticas que a gente vê em épocas de eleições, onde boa. a gente vê os dados sendo mostrados muitas vezes de maneira incorreta visual, para te passar uma percepção ao passar o olho de que aquilo está muito equilibrado. Então, por exemplo, um gráfico de barra que mostra a barra do candidato A e a barra do candidato B, que tem 20 pontos percentuais de diferença, mas que visualmente elas estão muito equilibradas, o que eu estou passando para a imagem visual de quem está lendo aquilo não é a informação correta em números. Hum, Mesmo eu passando que o candidato B está abaixo do candidato A naquela informação infogeográfica, infográfica. uhum. Então, os dados também podem manipular esse tipo de informação de maneira negativa. Caramba, cara, eu tô aqui pensando, hoje, o qual o país, assim, que, cara, no seu trabalho, nas suas pesquisas, que realmente sabe trabalhar com eficiência esses dados, sabe? Que sabe realmente colher essas informações e de trazer, benefício para a sociedade Uhum. também, né? Porque, lógico, tudo bem, vendas, negócio, mas também trazer benefício para a sociedade. Que país que a gente podemos, na sua pesquisa, falar assim, meu, esse país realmente está na Uhum. frente com relação a dados, cara. Legal, ótima pergunta. A gente tem como referência Holanda, por exemplo. Holanda é um país 100% baseado em dados hoje na sua gestão de governo, tanto em esfera federal, estadual e municipal. Lá não é município, mas para facilitar o Uhum. conhecimento aqui, entendimento do público. Então, todas as decisões hoje governamentais, elas são baseadas em dados, não mais em achismo e não mais em interesse político. Então, acho que isso é um bom aprendizado para a gente.
O Brasil está a passos largos disso, então a gente vê cada vez mais o governo investindo recursos pesados para poder trazer a integração das informações, porque o grande desafio do Brasil até o início desse ano não era muito mais a coleta do dado, porque a gente já coleta muito bem com as câmeras inteligentes, a gente consegue coletar o comportamento das cidades, Íris, consegue né? íris, a gente consegue coletar muita informação hoje no nosso dia a dia, mas como integrar isso e tirar insight, tirar conhecimento, tirar informação, é o grande desafio do Brasil. E a gente tem caminhado a passos largos, graças a Deus, principalmente em esfera estadual e esfera federal. Municipal é um pouco mais difícil, até por uma questão de orçamento ainda, Sim. porque ainda são investimentos altos quando a gente fala em estruturação estratégica de dados. É porque eu imagino assim, o investimento que a empresa tem que ter para esses dados, né? Esse dado vem nessa caixinha, esse dado vai para essa caixinha. Ó, na hora que a gente precisar dessa informação, busca esses dados aqui para a gente poder trazer uma experiência melhor para o nosso consumidor, para o nosso cliente. É um investimento muito alto, né, cara? É um investimento muito alto, mas o maior investimento quando a gente fala em recurso financeiro não estão nos softwares, na plataforma ou na tecnologia, está no aculturamento das pessoas, Uau! no treinamento, no comportamento, no entendimento, porque nós não somos formados no Brasil a fazer análise de dados na faculdade ou até mesmo nas escolas, na educação em si, na educação primária que seja. Hoje a gente já vê, por exemplo, os meus filhos na escola, mesmo eles tendo 6 anos e não estão nem no primeiro ano ainda, porque acabaram de Uhum. fazer 6, vão para o primeiro ano que vem, Aham. eu já vejo a escola ensinar lógica para os meus filhos. Olha lá. Então eu acho que uma geração futura vai vir com esse chip já implementado, mas a nossa geração, a gente ainda tem que ter muito investimento em educação, em cultura analítica, e aí sim a gente tem que pôr mais dinheiro nas empresas para fazer com que estratégias de dados, estratégias de inteligência artificial funcionem de maneira assertiva e não uma bola de neve que pode dar um tiro no pé de uma empresa ou de uma pessoa, dependendo do que ela tomar de decisão. Caramba. Cara, fala o seguinte, quando a gente fala de dados, a gente fala também de segurança, né? Sem dúvida. Né? E segurança de dados, né? Os meus dados não serem vazados, né? Enfim, a minha identidade não ser vazada. Como que tá o Brasil com relação a isso, cara? Legal. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que é oriunda, né, parte dela da GPDR, que é a que vem da Europa e também implementada nos Estados Unidos, já há mais ou menos 4 anos ela começou a ser implementada no Brasil, mas passou a valer de verdade no ano passado. Ela tem avançado a passos bem rápidos e positivos. As empresas têm entendido a importância de implementar segurança de dados nas suas corporações, não só pensando em LGPD, mas pensando também em ISO 27001, por exemplo, que trabalha toda a segurança da informação na empresa, seja em TI, em gestão de senhas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu vejo que a gente tem caminhado a bons passos quando a gente entendeu a importância de proteger a informação. O nosso desafio ainda está, no meu ponto de vista, em trabalhar a resiliência da segurança cibernética, porque Tá, as empresas já entenderam que eu preciso me proteger. Até mesmo porque se eu não me protejo, a LGPD vem com uma multa estratosférica, chega a imagino. 2% do meu faturamento no ano anterior à multa, né, ao ano anterior ao vazamento. Então, dependendo do seu faturamento, você tem uma multa bem Pensar expressiva. 2% sobre o faturamento. Exatamente. E ela vem, se ela for recorrente, isso pode aumentar, inclusive. Então, as pessoas agora estão muito mais, ou as empresas estão muito mais pensando em como eu resisto aos ataques, porque como eu me protejo, elas já tomaram as decisões. Obviamente, estou falando de empresas aí que já são enterprise ou empresas médias, né? As empresas small, as pequenas, elas ainda estão engatinhando no Sim. tema de proteção, mas o que a gente vê hoje no mercado são temáticas muito mais sobre resiliência. E também é um dos pontos que eu vou trazer para o nosso público hoje na minha Na palestra. questão de resiliência. Exatamente, porque a segurança cibernética ela já está implementada nas empresas, mas a resiliência ainda não. O que eu faço com a enxurrada de ataques que a minha empresa pode sofrer, e se sofrer, quais são os primeiros passos que eu preciso executar? Hoje, a nossa empresa, ela sofre praticamente 3.000 tentativas de ataque por mês. Não, calma aí. É. Não, 3.000, 3.000, cara, é sim, muita é coisa. muita coisa. A gente atende praticamente 45% das grandes empresas do Brasil, das 500 maiores empresas do Brasil. Acabei não perguntando, qual o nome da empresa? Tocato. Tocato é Tocato. uma distribuidora de softwares que faz estratégia de dados. Então, nosso carro-chefe hoje é Click, que é uma das melhores plataformas de análise de dados e integração de dados no mercado. E a gente atende tanto governo quanto privado.
No governo, praticamente todos os tribunais de justiça, ministérios públicos, ministérios federais também são clientes nossos, o que faz com que os hackers acreditem que eu tenho os dados dentro da minha empresa. Mas, na verdade, eu Hum. forneço para eles o software, a plataforma e a inteligência de serviço estratégica para que eles implementem isso dentro do ambiente deles. Então, a gente sofre muito ataque porque as pessoas acreditam que eu tenho os dados que um ministério X pode ter, por exemplo. Cara, e imagine, a responsabilidade que a sua empresa tem de guardar, ser um guardião desses dados, né, de passar esses dados para quem realmente é o Uhum. órgão competente e tal. E a preocupação de toda a equipe quando começa a ter essas invasões, assim, né. Sim, por isso que a gente olha muito para a resiliência, como eu estava trazendo aqui há 5 minutos do Uhum. nosso papo. Os ataques já existem e eles vão intensificar. ah, o entendimento da nossa visão de futuro, analisando estudos, analisando o que a teoria está trazendo, é que com a computação quântica, a gente vai intensificar cada vez mais os ataques cibernéticos e profissionalizá-los ainda mais. Então, a computação quântica ela vai potencializar os riscos, mas ela também precisa vir acompanhada de potencializar algoritmos de segurança, de resiliência. Então, esse é um desafio também quando a gente fala de computação quântica daqui para frente. Cara, quando a gente fala de inteligência artificial, tá tudo ali, né, em dados, né, Tá, cara. sem dúvida nenhuma. Tá, é impossível hoje você falar de dados sem inteligência artificial, né. Eu vou trazer até um pouquinho do spoiler hoje da palestra, eu vou trazer um framework para o público que mostra que inteligência artificial deveria ser só 10% do nosso esforço corporativo, e que 60% deveria ser em aculturamento e os outros 30% serem dados. Por quê? Não adianta você não olhar para a qualidade do seu dado, para a higienização e integração do seu dado e querer implementar a inteligência artificial em cima de algo que é ruim ou que não tem qualidade. É a bola de neve que eu falei aqui atrás. Verdade, Você pode começar com uma bolinha desse tamanho, mas descer um Everest e chegar no final tá com uma bola que vai te destruir, é porque verdade. você colocou uma potência chamada inteligência artificial em cima de uma base de dados que é estragada. Então, olhar para os dados é muito mais importante do que olhar para a inteligência artificial, não excluindo uma a outra, Sim, mas eu entendi. entendendo que a inteligência artificial, ela não é uma revolução, ela é uma evolução dos dados. Caraca, velho. Eu tô pensando aqui, imagine a bomba que é você colocar investir em inteligência artificial e os seus dados, na verdade, não conversam muito com o que você busca, ou tem muito não sei se a palavra é lixo de dados, não sei. Uhum, E aí você fala assim, você pode acabar com a empresa, acabar, sim. né, você trazer uma experiência ruim para um consumidor, ou o seu produto final não chegar de uma forma legal para um consumidor, porque realmente os dados que você tem ali não são de qualidade, né. No nosso ambiente de tecnologia, a gente costuma dizer que sim, ó, merdim, merdaut, é o seu lixo. O que se entra ruim, vai sair coisa ruim. Então não adianta você querer trabalhar inteligência artificial sem antes você não ter feito um belo projeto de integração, qualidade, governança da informação e até mesmo entendimento da própria segurança, como a gente estava falando aqui atrás. Se as pessoas pegam um PDF que tem informações sigilosas e sobem para o ChatGPT, você está alimentando a inteligência artificial por trás do ChatGPT com informações sigilosas da sua empresa. Será que está dentro do compliance? Será que está dentro da segurança da informação da sua empresa? Então as empresas agora estão começando a trabalhar Hum. segurança de inteligência artificial, que é determinar qual tipo de inteligência artificial eu permito que os meus colaboradores utilizem e em qual ambiente essa inteligência artificial vai ser implementada. Caraca, que provoca agora você deu uma chinelada, cara, Uhum. porque imagine a cabeça do dono da empresa, do CEO, na hora que ouvir isso de você, Sim, ou isso é se ele já tem muito. conhecimento, porque assim, de fato, se você pega uma informação, joga lá no na inteligência artificial, e ela vai ficar disponível para qualquer pessoa buscar, cara. Sim, e hoje o que menos a gente tem é tempo para analisar reporte, por exemplo. Então eu vejo muita gente nas conversas que eu tenho com clientes, ou até mesmo em eventos que eu vou, dizendo: "Ah, eu peguei o reporte do mês, joguei numa inteligência artificial e pedi para ela resumir para mim, porque eu não tinha tempo de ler. Tô pegando só os principais bullet points aqui". Só que quando você joga isso para a web, dependendo do tipo de pacote que você tem dentro de uma plataforma dessas de inteligência artificial, você está deixando público aquela informação. Caraca, velho. Verdade, hein. Que provocação. E aí a empresa tem que investir em segurança
Principalmente uma galera que trabalhando em home office, né? Sem dúvida Como faz? Você, nenhuma. putz, o cara tá acessando o meu sistema, tá colocando na inteligência, Uhum. não tô tendo acesso, não tô acompanhando. E hoje tem inteligência artificial nascendo todos os dias. Você não sabe a origem delas. Mas como você, Umas da cara? China, outras da Rússia. E qual Porque a assim, segurança disso? o chat GPT, né? GPT. É o, é o, é o pai ali é o início ou não? Tem outros ainda? Ou ele ainda é o primo? Porque assim, às vezes eu Hum. fico navegando ali no Instagram, aí tem os caras, né? Os gurus. Olha, não é mais esse, não é mais o Canva e tal, não sei o Uhum. quê, né? E aí começa também a trazer as inteligências artificiais. Eu falo assim, nossa, mais uma? Uhum. Inteligência artificial já existe, Rogério, há mais ou menos 40 anos. Não é algo muito novo. Nossa, Sim, 40 anos já? praticamente 40 anos, porque a inteligência artificial não é nada mais, nada menos do que algoritmos que vão entender a sua pergunta, buscar respostas e te entregar a melhor resposta dessa pesquisa que ele fez. Imagina a Barça que a gente tinha antigamente, Ah, é um sim. algoritmo que Nossa, agora você trouxe bem a. ia ler todas as Barças e ia te trazer a melhor O seu resposta. pai acho que acessava a A Barça. gente tinha em casa, sem Tinha dúvida mesmo? nenhuma, não existia internet, a gente lia Barça para fazer pesquisa, Caraca, né. verdade, cara. Então, o que eu costumo dizer é assim, ó, inteligência artificial ela não nasceu com o ChatGPT, que é a OpenAI, né, que está por trás disso. Uhum. Porém, a própria OpenAI disse que a estratégia deles há 3 anos foi: "Precisamos massificar essa temática antes que alguém massifique antes da gente, para ser pioneiro". E aí eles lançaram o ChatGPT, que na Uhum. boca do CEO é um produto ruim. Ele Olha diz só, isso para o cara. mercado, porque ele sabe que ele precisava, na verdade, lançar o Cara, produto para massificar. eu acho que eu já vi tipo, uma entrevista dele, um spoiler ele falando sobre os riscos que é, assim, sabe, ele trazendo uma outra ótica. Eu, o criador, falando assim: "Caramba, que bacana", Uhum. ninguém pensa muito nisso, né. Não, 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 não mesmo. E ele precisava massificar para ser o pioneiro. Então hoje ele tem essa chancela. Muita gente fala assim: "Poxa, o ChatGPT foi o primeiro". É, então. Não foi o primeiro. É que ele massificou o produto inteligência artificial de uma maneira mais rápida e mais inteligente, entregando um produto de má qualidade, mas entregando alguma coisa. Então hoje existem outras inteligências artificiais que vêm nascendo, porque elas vêm aperfeiçoando seus modelos e entregando especificamente o seu modelo para fazer coisas específicas, né. Eu Sim. estou falando específico 2 vezes aqui, eu não gosto de repetir, mas acho que o público vai Não, entender fica aí. tranquilo. Então, hoje você tem inteligências artificiais para criar vídeo e que tem Tá. baita qualidade e que não Sim, é o ChatGPT. sim, Hoje você tem concordo. inteligências artificiais para fazer criação de texto, que Sim. são melhores do que o próprio ChatGPT e que não são ele. Então, cada inteligência artificial que vem nascendo, ela vem nascendo com características específicas para entregar segmentado o melhor para cada uma das necessidades que a gente possui. O Google lançou uma dessa, Tem a né. Gemini, isso, e Não tem é? a tem a de vídeo O também, Google né. falou assim: "Gente, vamos se mexer, porque o negócio tá ficando ruim pra nós". Não sei se é Sim, isso, que a galera estão mais acessando aqui as inteligências e fazendo pesquisa do que buscando no Google. sim, sim, Tem esses dados já de quanto eu não sei, cara, eu vou ser sincero, faz um tempo que eu não entro no Google, assim, pra pesquisar tal coisa, tô indo Uhum. mais no ChatGPT. Até o próprio Google, se você pesquisa lá, agora a primeira resposta, logo depois dos ads, né, das propagandas, é uma resposta do Gemini. Ah, Não vem mais os links para você acessar, vem uma resposta feita por inteligência já artificial, vem pronto porque ali. eles já entenderam que a busca vai ser feita por inteligência artificial ou em plataformas de inteligência artificial daqui para frente, e não mais no Google. Eu dei uma palestra num evento que chama DWX, que acontece em Florianópolis, que é Ah, um que evento legal, cara. focado no mundo de dados, inteligência artificial e Você mora lá inovação. Sou de Florianópolis, eu ah, que moro lá. legal, cara. Um evento que esse ano foi para 2.600 pessoas Nossa, falando a respeito bacana, dessa temática, grande. somos nós que produzimos e organizamos, inclusive convido o seu time e você Ah, que a estar lá legal, o ano que cara, vem, que vai ser em legal. março para 5.000 pessoas, Em março? em março do ano que Tá. vem. E aí, uma das coisas que eu trouxe pra plenária, quando eu abri o evento, foi: "Quem fez uma pesquisa hoje no Google?". Cara, 25% das pessoas levantaram a mão. Na sequência eu falei: "Quem fez uma pesquisa em alguma inteligência artificial?". 90% das pessoas tinham Uau, feito uma pesquisa. E eu abri o evento 9 horas da manhã, ou seja, e eu tinha perguntado sobre aquele dia. Ou seja, com o comportamento das pessoas tá muito mais na inteligência artificial. Hoje as verdade. pessoas não entram muito no Google, e até o Google percebeu isso a ponto de colocar a primeira resposta feita pelo próprio Gemini, que é a inteligência artificial deles. Caramba, meu. Olha só, você já coletou uns dados ali Aham. rápido, né. Sim, Você sim. já teve a informação ali e falou assim: "Caramba, meu". E deixa eu fazer uma pergunta, tá gostando do ambiente aqui do MBX? Bastante. Eu adoro esse ambiente de compartilhamento de conteúdo, de educação.
Eu tive o privilégio de fazer uma graduação, depois 2 pós, um MBA e depois um XBA fora do Brasil. Você fez aonde o Eu fiz XB? na Nova School, em Portugal, Ah, que legal, junto com o cara. pessoal da Startse, que é bem conhecida pela inovação Mas você também, estudou ou você tecnologia. tomou vinho e você ficou Não, só no bacalhau lá? Ó, estudei, fala a estudei. verdade. Eu sou de raiz portuguesa, né, meus avós são portugueses, Ah, que então essa legal. origem de Portugal tá muito dentro do meu DNA também, mas eu fui estudar. Conheceu a origem lá? Foi lá na Já conhecia antes, né, eu tenho primos, tios, tenho pessoas já que moram por lá. em Portugal. Eu já tive o privilégio de estar lá algumas vezes E é para um país visitar. lindo, né, cara, assim, Sim, sem dúvida nenhuma. né, É uma maravilha. eu pretendo conhecer Portugal, E não tem crescido conheço. muito o polo tecnológico lá na região deles, né, e eles têm se desenvolvido bastante nessa frente. E aí você fez toda essa formação e você trouxe uma coisa que é legal, né, precisa realmente se capacitar, né, cara. Precisa. Isso é o que meu pai me ensinou. Meu pai me dizia assim: "Ó, estuda, porque é a única coisa que ninguém te tira". E eu não parei, né, então estar num ambiente como esse, dentro de uma instituição que promove o ensino e o compartilhamento de conteúdo para as pessoas evoluírem na sua bagagem cultural, não tem como dar errado. Viver isso É. daqui é viver Bex, troca. o pessoal tá de parabéns, cara, de verdade, assim, me fizeram o convite de trazer aqui o podcast na Kombi, e eles falaram: "Cara, tem tudo a ver com a gente, porque é algo novo, eh, é uma forma de aprendizado também, né". Sim. Assim, às vezes eu tô fazendo as coisas, eu tô ali, ouvindo um podcast, alguma coisa, pego alguns insights, assim, acho muito bacana, cara, esse modelo de aprender, de ensinar, de Uhum. trazer conhecimento, de compartilhar conhecimento, né. Sim, Acho exatamente. bacana, cara. Meu, que bate-papo, hein, meu. É o seguinte, no final, sempre aqui do podcast, você que gosta de dados, somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagine agora, você tem a oportunidade de 1 minuto, de passar uma mensagem, vai para vários países, já vai traduzido. Que mensagem, cara, você gostaria de passar? Se quiser olhar para essa câmera aqui. Legal, vou provocar o teu público, sim. Eu acho que eu posso dividir, você me dá a liberdade de dividir em 2, uma com o aspecto pessoal e Tá. a outra com o aspecto profissional. Top, vamos lá, top, Legal. gostei, gostei. Eu sou cristão, né, então a primeira é: acreditem em Cristo, ele tá voltando. Eu passaria essa mensagem claramente para as pessoas. E a segunda, que tem mais a ver com o aspecto, profissional, cuidem bem dos seus dados pessoais. Ele vale muito dinheiro no ambiente lá fora, no mercado. E a gente, infelizmente, ainda não se atentou a isso e ainda segue dando os nossos dados a respeito do nosso comportamento, a respeito de quem nós somos, de graça, a troco de um e-book que muitas vezes é mal escrito só para pegar o seu dado. Uau! Agora você trouxe foi aqui no Brasil, uma empresa, não sei de onde que era, que estava pagando acho que, não sei se era R$ 700, R$ 800 para coletar, você fazer autorização para dar Coletar íris, sua né. íris, Foi louco exatamente. isso, e foi em É. fila para o pessoal não sabia nem o que estava fazendo. "Não, tá me pagando, leva meus Sim, dados". sim, Meu, que essas inteligências artificiais que fazem você virar figurinha, você ficar mais velho, o que elas estão ganhando com isso, te entregando isso de graça, é informação a respeito do seu biotipo, da sua íris, do seu comportamento. Elas estão te identificando o que você gostaria de ser, porque quando você simula querer ser um astro do rock numa imaginação da inteligência artificial, esse é o seu desejo que está na sua mente. Então tudo é troca por informação e por dado. E dado não é mais petróleo para mim, porque petróleo tem que refinar para andar o carro. Para mim, dado é ouro, é diamante, que bruto já vale dinheiro. cara, você falou assim: "Cara, eu sou cristão, queria mandar uma Uhum. mensagem e tal". E você falou: "Pô, Deus, Jesus está voltando e tal". Como é que eu sei que é Jesus que está falando comigo? Eu acho que a gente sente paz acima de tudo, né. A gente tem possibilidade de ouvir 3 vozes, pelo menos, quando a gente está pensa nesse mundo espiritual cristão: Deus, Jesus e o Espírito Santo. E os 3 falam com a gente de maneiras diferentes, pelo menos com todo mundo que eu converso a respeito desse assunto, eles também têm essa percepção. Mas eu acho que todos eles, quando falam contigo, a primeira coisa que eles te trazem é paz naquilo que está sendo revelado.
Então, se você sentiu algo, percebeu algo ou recebeu algo espiritual e te trouxe paz, eu acho que já é um primeiro ponto para você ter certeza que Deus está falando contigo. E um outro ponto são as constantes, reafirmações daquilo que foi revelado. Então, uma vez que você recebeu uma informação espiritual e você foi confirmado com através de outras pessoas, através de algum outro insight, de um sonho que seja, você vai confirmando e você vai reafirmando de que aquilo veio sim de Cristo. Caramba, imagine Cristo chegando aqui e falou: "Meu, quantos dados bagunçados tá aqui, viu? A cabeça desse povo tá bem bagunçada, viu?". Eu acho que Sim. ele ia colocar tudo esses dados tudo certinho, organizar esses dados aqui realmente não é necessário, meu filho. Isso Não precisa, isso faz sentido, isso foi precisa. criação humana. É, fala assim: "Esse dado não vai, rapaz, vai nessa linha". Sim. Cara, que ba curtiu o papo? Curti muito, foi bem leve, foi Que gostoso e mais uma legal, vez a gente cara. conseguiu compartilhar, né, história. Eu acho que a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas, como a gente brincou ali no início, Verdade, verdade. tranquilamente falando de muita coisa. Legal, cara. Como que as pessoas podem, eh, achar, né, te encontrar nas redes sociais? Como que a pessoa faz pra te encontrar aí, cara? Legal, primeiro pela empresa, né, que é Tocato com 2 Cs, .com.br. Tocato, Isso, de toque mesmo italiano. 2 Cs. Podem procurar tanto no LinkedIn, quanto no site ou Instagram. E o Tá, meu pessoal, Guilherme Tavares, no LinkedIn também. Podem conectar lá e vai ser um prazer poder conversar com o teu público, trocar ideia com eles. legal. Gente, e ele é pai de gêmeos, olha só, hein. Isso, Qual o nome deles mesmo? Noah e Theo, E o nome da esposa? Driele. Driele. Que demais, cara. Será que eles já têm os dados coletados dos Sem gêmeos? dúvida, eles estão na escola, eles vão ao médico, Meu, tudo olha, isso é é dado, tudo dados, é né, cara. informação, né. Às vezes meus filhos estão assistindo o canal do YouTube, cara, quanta propaganda, hein. Aí passa, sei lá, 2 dias, aí: "Pai, eu queria aquele boneco de tal personagem". Uhum, Falei: "Mas onde você pai, eu queria tal coisa em tal parque". Nossa, e já tá ali, ó. sim. Muito louco, cara. Eu acho que esse lance de telas também a gente tem que tomar cuidado, né. Sem dúvida nenhuma, já tem estudos que provam aí o quanto o desenvolvimento neurológico de uma criança que tem excesso de tela é prejudicado ao longo É, da sua vida, né. eu acho que esse lance de tela, galera, por favor, hein, dá uma não é putz, acho que tem uma não sei se tem uma idade certa, cara, mas eu acho que, sei lá, 6 anos, 9 anos, 10 anos, você deixar, sei lá, mais de 3, 4 horas numa tela é um Muito, risco muito é grande, cara. muito. Tem estudos que mostram que com 15 minutos de tela, uma criança já tem distúrbios no sono, pelo excesso de luz 15 e o minutos. excesso de informação, 15 minutos de tela por dia. Então. Então 3, 4 horas no seu exemplo, eu acho que Não, a gente já tá doente já. a gente mudou o Já tá entendimento disso. Você tá doente. Caramba, gente, que bate-papo legal aqui no MBX 2025. Acompanhe nas redes sociais, acompanhe aí no Instagram. Se essa mensagem de dados que chegou aí para você te tocou, você quer compartilhar esse dado, compartilha aí também pelo WhatsApp e dá aquele like, aquele famoso like, se inscreve no canal, para que esse conteúdo possa chegar cada vez mais para mais e mais pessoas que têm a ver com dados. É isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Meu, obrigado pelo Obrigado, bate-papo. foi ótimo, Que hora que André. vai ser a palestra? Às 2 horas. 2 horas? Isso, Tá lá, cara, bater um top. papo lá, te Vai ser um acompanhar. prazer te ter ali na nossa plenária e discutir e conversar sobre o assunto mais um pouco contigo. Legal, gente. Compartilha aí. Um abraço, hein. Tchau, tchau.